Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu falo aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão. E como você já sabe, este programa, depois que você assiste ou pela TV, pelo canal do Boi, ou pelo Facebook, pelo site do canal, na semana seguinte o programa estará no ar na página do programa Mercado Futuro no YouTube. Bom, isso eu já expliquei bastante e vocês já devem ter gravado, né? Bem, eu vou abrir o programa falando um negócio interessante. Talvez um dos ministros da Agricultura mais influentes dessa minha geração aqui tenha sido o professor Antônio Delfim Neto, quando ele foi ministro da Agricultura. Porque até hoje ele ainda é influente com seus muitos anos de vida, né? E o ministro dizia, o Jô Soares criou um personagem brincando com o professor Delfim Neto, que dizia assim, ele não entendia nada de agricultura. O negócio dele é dinheiro, é grana e tal. Então o personagem dizia assim, e aí, o sojal está sojando, o milharal está milharando, o cafezal está cafezando e por aí vai. Meu negócio é números, ele dizia. O professor Delfim foi ministro da Agricultura e a tese dele de mestrado, se eu não me engano, foi sobre café. Eu não li na íntegra, mas até hoje, olha que isso faz tempo, até hoje é um dos bons trabalhos sobre a cultura do café no Brasil. Se quiser, vai aí nas bibliotecas virtuais, devem ter. Bem, então o assunto hoje vai ser soja, milho, café, boi e etc. Talvez um pouco de queijo, também um pouco de pecuária de leite. Mas eu continuo sem entender, e só para temperar um pouco esse abre aqui, eu continuo sem entender porque dois organismos federais, ou seja, os dois são comandados por Brasília, né, são do governo federal, no Brasil, fazem estimativa de safra, os dois números saem no mesmo dia e nunca os números são iguais, um é diferente do outro. Eu estou provocando, porque eu já falei isso aqui várias vezes, é que uma é a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, solta a sua estimativa de safra. É um número. No mesmo dia, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, acho que é IBGE, solta também o seu número, que nunca é igual. No caso da soja, por exemplo, saiu agora uma semana ou duas, tudo diferente. Bom, mas para saber se o sojal está sojando, o milharal está milharando, está aqui comigo um analista conceituado, vocês conhecem, gostam dele, porque mandam um e-mail quando ele vem ao programa. Trata-se do analista da MB Agro, César de Castro Alves, um mineiro cuja família produz café, acho que ele também está agora na pecuária de leite, mas vamos saber do César. Já estamos no começo de janeiro, já tem gente que colhe soja, por exemplo. O clima parece que está muito bom. Eu quero saber o que você traz aí. Sojal está sojando, milharal está milharando. Tá. Vamos lá. Obrigado pelo convite, Resch. É um prazer voltar aqui, conversar com você, a gente fazer essa atualização. Acho que eu venho aqui cada 3 meses, 4 meses. Por aí tem sido essa média. Olha, o que a gente pode dizer esse começo de ano aí? Que o clima melhorou, né? A gente teve um atraso das chuvas no plantio da safra de verão, que foi ali em outubro, novembro, começou meio atrasado. Aí o mês de dezembro, vamos dizer assim, na grande parte do Brasil, engrenaram as chuvas, melhorou, agora está demais. O Mato Grosso, né, o Cerrado, que é muito relevante para a área de grãos, já está colhendo a soja, mas debaixo de muita chuva. Tem algumas regiões que não tá, a soja já está até passando e não está tendo muita condição. Por outro lado, há essas próximas semanas aí, expectativas que vão ter janelas para os produtores avançarem na colheita. Então, assim, tirando esses detalhes que são meio pontuais ainda, né, não é generalizado esse problema, a gente tem alguns pontos de atenção, mas está vindo aí uma colheita boa de soja, de milho também, né? Os números que você falou aí dos órgãos que não se entendem, né, também não são absolutamente diferentes, sempre foi assim, né, historicamente. Tem diferenças de metodologia, enfim, eles não sentam junto para unificar os números. Grosso modo, a área total de grãos, ela
um pouco menor, né? E aí você tem aí uns, se não me engano, 228 milhões de toneladas Isso. de grãos, que dá uns 4% a menos que em relação ao ano passado, exatamente. com a mesma área, mas essa diferença é a produtividade, que o ano passado, essas produtividades projetadas para esse ano não contemplam aquele clima excepcional do ano passado. Então é um desconto que está dando de produtividade, mas ainda assim deve ser a segunda maior safra da nossa história. Então já está começando a vir uma visão, tenho percebido, de algumas pessoas achando que a inflação de alimentos vai voltar a subir, porque está tendo alguns problemas de safra, justamente porque a produtividade tem esse assunto de laninha. Nós ainda não estamos comprando esse cenário, não. Nós achamos que o fato de a safra ser muito boa, né, não exatamente do tamanho da do ano passado, mas um pouquinho menor, mas juntamente de muito estoque de passagem, a gente tem muito estoque de milho, de soja, mesmo tendo exportado muito, traz um cenário relativamente confortável para esse ano, em termos de abastecimento de grãos. Então isso é bom para as carnes. A dúvida é, ainda é cedo para discutir isso, é a safrinha, né? A safrinha ela pode ter algum atraso no plantio e pode ter um clima, algum problema climático. Nós não estamos trabalhando com essa expectativa de problemas. Por enquanto, a visão que a gente tem dos meteorologistas que nós mais confiamos, eles têm nos dito que a laninha ela enfraquece e ela não afeta a safrinha. Então, um quadro relativamente bom, eu diria, aí para esse começo de ano. Até porque tem a questão de estoque que você falou, e o estoque vem crescendo acho que nos últimos 3 anos, né? Muito, muito. A produtividade da soja, se eu li certo no negócio da Conab IBGE, Uhum. no Mato Grosso estão esperando uma produtividade maior, inclusive, né? Eu acho que sim, em relação... 56 sacas por Sim, hectare. sim, a primeira safra, né? Isso. Sim. Essa queda na produção total do Brasil é mais por um desconto na safrinha, né? A primeira safra, ela tá com cheia. produtividades muito boas. Agora, me explica, para mim, para os telespectadores, por que teve um analista aí que para ele sempre essa safra vai ser muito grande, mas enfim, não interessa. Por que o produtor, de novo, está vendendo com muita parcimônia? Soja, por exemplo. Olha, Hash, até... Eu li recentemente, só para te acrescentar, no final do ano aí saiu uma página no jornal com as grandes tradings, todas reclamando que elas tiveram menos, os resultados foram piores, porque o ano passado o produtor vendeu devagar. E esse ano parece que está de novo assim, é isso mesmo? Olha, o produtor, ele está... Primeiro, os custos subiram, né? Essa safra, tanto a soja quanto o milho, ela tem margens menores por conta dessa queda dos preços dos alimentos ano passado. Caíram os preços e os custos subiram. Então, você tem uma defasagem aí que espremeu um pouco o produtor. E segundo, eu acho que ele está esperando aí alguns momentos, possibilidades de algum repique de câmbio, algum movimento aí para vender mais à frente, né? Agora, para o movimento de safrinha também, está muito pouco vendido, né? As condições pioraram muito, a verdade é essa. A gente acha que o produtor ele sempre tende a plantar safrinha, mesmo em condições de empate, porque ele precisa daquela palhada para depois fazer a primeira safra. Mas as margens encolheram, então eles, de certa forma, eles recuaram um pouco, né? E esse atraso no plantio, com muita chuva, está dando umas janelas aí de oportunidade de fazer algumas travas melhores. Então, assim, não tem por que antecipar tanto se a conta não está tão interessante assim. Faria sentido antecipar se tivesse um cenário interessante, preço podendo cair, mas não é bem... A leitura, inclusive, é o contrário. Algumas pessoas têm achado que vai subir, aí o pessoal retrai ainda mais. A gente tem um pouco de dúvida, porque até agora está vindo bom aí o curioso é que eu estava olhando aí alguns preços e, por exemplo, o milho Campinas está um preço R$ 30, 30,50. O boi, que a gente vai falar depois, São Paulo está quase 150. Muito bom. Que é um preço muito bom, né? E a soja em Paranaguá, que é uma referência, o último preço que eu tenho é R$ 70, que também não é. O que pega é os custos, né? Os custos subiram. Então Por que subiu? Subiu o que? Adubo, semente? Subiram os químicos, né? Que veio aí junto com os químicos semente, você teve energia. Principal foi os químicos aí, fertilizante subiu também, né? Isso, o plantio dessa safra em relação ao plantio do ano anterior, que foi feito com um câmbio muito melhor, né? Então, os custos subiram. Então, essa soja, ela não é mais aquela soja de 70 com o produtor faz muita margem. Ah, tá certo. Então, eu entendo que é Depois isso. vamos entender um pouco de câmbio. Agora vamos para o intervalo. Tá.
Gente, eu converso com o analista da MB Agro, César de Castro Alves, fazendo um quadro geral. Como ele disse agora há pouco, ele vem aqui umas 3, 4 vezes por ano. Às vezes, eu, por mim, até viria mais. Para dar um balanço, para você ficar sempre sabendo o que está acontecendo, o que os analistas estão pensando. Vamos ao intervalo, a gente volta já já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso aqui do estúdio da B3, ao meu lado César de Castro Alves, analista da MB Agro. Antes do intervalo ele estava falando aí da soja, como é que as coisas estão indo. E no intervalo ele comentou comigo que a ferrugem está pintando e bordando por causa da umidade excessiva, é isso? Isso, né? Muita chuva e muito... Tá crescendo, né? O foco de ferrugem está aumentando e aí mais químicos e aí o custo aumenta mais. Mato Grosso já colhe agora, já está colhendo, né? já tem bastante soja pronta, já sendo colhida onde é possível. Algumas regiões estão chovendo mais, mas já tem muita soja pronta já entrando. O problema de chover muito não é agora, quer dizer, o produtor até vai ter, acho que, uma produtividade boa. As condições, pelo que você falou, são as horas. O problema é que se chove muito, não consegue levar soja pelo Arco Norte, o famoso... É 143 a estrada lá, como é que chama? 163. 163. Bom, soja acho que está mais ou menos aí. O milho, como é que é? Porque o milho, eu vi, não sei se do IBGE ou da Conab, juntando safrona aí, safra de verão e safra de inverno, que até eles estão chamando de safra de inverno agora, que é maior do que a primeira, 92 milhões de toneladas. É isso aí. Esse número, levando em conta que o Brasil deve exportar bastante, não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo, mas se somar com os estoques de passagem, também não é preocupante. A safrinha, até a entrada da safrinha, nós estamos tranquilos de milho, Hash, com essa primeira safra, que é menor, mais os nossos estoques. Qualquer problema na safrinha pode complicar o quadro para frente. Aí é segundo semestre. Segundo semestre. Se tiver problema nos Estados Unidos também, o plantio lá, aí é uma outra história. Mas até julho nós estamos com o estoque de passagem mais a primeira safra, tem milho disponível. A questão é se o clima na safrinha vai permitir a gente ter os 92, né, que já tem um desconto sobre o ano passado, que foi excepcional. Onde teve um atraso no plantio de soja foi no Mato Grosso, não foi? Mas nas outras regiões não, né? Nas outras regiões não, menos você tem muita chuva no Paraná, né? Mas assim, no Cerrado, onde que é o grosso mesmo, do Mato Grosso, né? Atrasou um pouco o plantio da soja, mas dá para tirar a diferença agora. Então, se essa chuva aliviar e os produtores conseguirem colher, eles vão plantar a safrinha muito mais rápido, ou dentro da janela normal, e aí você tem um quadro bem mais tranquilo, né? A dúvida é se vai ter chuva ali para maio, junho, esse ano, ou se corta. Se cortar, a gente pode ter algum problema, mas o que a gente tem ouvido é que estende, as chuvas, ela segue o seu calendário normal e aí daria para ter uma safrinha razoável. O que eu acho curioso é que nessas duas, eu estou me baseando hoje muito na Conab e IBGE, é porque nos dois casos houve uma redução da área, né? Seja de milho e de soja, e o produtor vende 2 ou 3. Boas safras, quer dizer, capitalizou-se um pouco, né? Exatamente. No ano retrasado, que teve aquela grande quebra de safra, o produtor ele colheu mal, mas vendeu com um preço alto. O ano passado vendeu com um preço baixo, mas a produtividade surpreendeu muito. Então, isso também é uma coisa que explica o produtor estar vendendo com mais cautela, né? Está capitalizado, né? Esses próprios números de venda de máquinas sugerem isso. E esse ano, Hash, deve ser um ano de grande investimento, porque o juro caiu demais. Isso faz muita diferença no agro, né? Então você tem aí provavelmente uma condição mais apertada de margem, mas você tem um acesso a crédito melhor. E possivelmente a gente deve ter uma melhora de demanda, né? O que vale para as carnes e que acaba puxando a demanda de milho e de soja no segundo semestre. Se a gente seguir nesse curso aí da economia continuando se recuperando, obviamente é crucial para isso uma não guinada para trás aí com uma possível eleição na mão de um não reformista, volta tudo para trás. Agora, se cair na direção do ajuste fiscal, e qualquer que seja o possível próximo presidente, isso só vai ficar claro lá para agosto em diante, aí a gente tem chance de ter um número bom esse ano de crescimento e renova muitas expectativas para depois, de consumo, né? Então, uma melhora da economia no segundo semestre pode dar lastro para preços melhores mais adiante. O que o presidente do Banco Central vem explicando, que ele teve que explicar porque a inflação ficou abaixo da meta, né? Aí é um protocolo, ele tem que explicar mandar a carta para o presidente, para o ministro da Fazenda.
O que ele explicou, o Ilan, foi muito claro, quer dizer, é uma obviedade, mas tá, às vezes é obviedade para ele, para mim que estou meio na área, que dá uma melhora geral na economia e o Uhum. agro aí. O agro já vem ancorando, quer dizer, já vem segurando a economia. Uma inflação de 2%, 3%, melhora a renda de quem ganha Uhum. R$ 900 por Sobra mês. mais, sobra muito É, mais, né? sobrando isso, cara, é mais frango, mais boi. Mais É isso, porco, né? isso aí, mais Então, leite, mais mais leite, mais tudo, queijo, né? queijo, Muito queijo, né? muito queijo, né? Ele tá rindo porque nós gostamos de um queijo bom. Aliás, não é só queijo, é o queijo da Serra da Canastra. Tá tendo um movimento fortíssimo, eu dou apoio total, aliás, não apenas para o queijo da canastra. Tá saindo reportagens de página inteira, viu? De Sim. a volta à tradição e tal. Eu li no Estadão semana passada. Como tem gente, por exemplo, que produz, aqui tem a Casa do Porco, ele produz presunto e tal, tudo artesanal. E, cara, vocês não têm ideia do que é conseguir aquele carimbo, se é federal é do CIF, se é estadual, acho que é CIP, se é municipal deve ser SIM, alguma coisa por aí. E aí o cara não consegue vender um produto bem feito, com qualidade. Vocês precisam ler, eu não sei se Uhum. você leu, uma matéria magnífica, uma página inteira, Uhum. sobre filhos, né, dos primeiros produtores de queijo lá da Uhum. canastra, que seguem rigorosamente um protocolo para Protocolo. dizer que o queijo é fantástico. Exatamente. E não pode vender no Brasil inteiro, É, teoricamente. queijo artesanal não é queijo industrial, né? Eles Hum. têm características muito diferentes. Então, é claro que você tem a produção de leite, um pedaço grande dela no Brasil, ela é informal, com baixos critérios de higiene, Uhum. mas o queijo Ranastra ele se responde por si só, né? É uma iguaria, né? Então, e se alterar o processo dele, fazer industrializar mais para larga escala, ele vai deixar de ser aquilo que é. Então, precisa ter uma conciliação aí entre os produtores que são voltados a esse tipo de Uhum. artesanal, né? Queijos artesanais, é igual acho que as cervejarias também, isso tem que ter. Eu já dei exemplo, mas essas coisas no Brasil demoram para chegar. Das várias vezes que eu tive na França, alguns restaurantes, o francês tem hábito de primeiro ele come a salada, acho que ele come o prato quente, depois a salada. E no final da refeição vem um carrinho com queijo. Não é aquele carrinho cheio de torta de doce, é de queijo. E é curioso, porque o cara que traz aquilo, num dos restaurantes que eu fui, ele é uma espécie de enólogo de queijo, tá? Uhum. Ele que faz a combinação para você. Começa com um mais suave, depois vai um mais fortinho, até chegar no blé, que é o gorgonzola, que a gente chama de gorgonzola. E ele tem queijos com cife na França inteira. Uhum. E tem uns queijos que ele fala, esse aqui é artesanal, você Artes- come se você quiser. Uhum. Que é, Uhum. é a canastra. Uhum. Numa das vezes que eu fui lá, os melhores eram os que não tinham, justamente os que não tinham CIF, que eram Uhum. artesanal. Uhum. Bom, falando de pecuária de leite, Uhum. o milho, o Brasil vai continuar 30 milhões, 40 milhões de exportação? Olha, O Brasil virou o segundo maior importante exportador de milho, né? e o mundo precisa de mais milho cada vez mais, né? A China também, a gente acha que vai cada vez mais crescer. Acho que sim, consolida, se a gente tiver. E precisa, né, disso, para a gente poder limpar aí os estoques e o produtor ter sempre a opção de fazer duas safras, né? Que Uhum. milho acaba sendo um subproduto da soja, que a gente consome É. muito também para as carnes, Uhum. mas sim, acho que o Brasil virou um fornecedor mundial de milho aí, Já fixo. era o terceiro, né? É, Eu ia te fazer uma pergunta, mas vou fazer depois do intervalo. Eu converso com o César de Castro Alves, passa rápido, né? Que ele é analista da Enviagro. Eu acho que eu já contei para vocês, além de ser um especialista, ele tem muita relação, uma relação próxima com o café, que a gente fala um pouco no próximo bloco, com queijo, a família dele lá de Minas, né? E uma coisa surpreendente, né? Ele é um guitarrista de nada. eu diria heavy metal, não é metal, mas vocês precisam ver. Quando tiver um vídeo dele no Facebook, às vezes ele põe, eu vou fazer um share para todos meus amigos, deixa eu estar. Combinado. Vamos ao intervalo, a gente volta já. Ok, estamos de volta. Esse já é o último bloco com o César. A conversa vai rápida demais.
O César é analista da MB Agro, César de Castro Alves. Falamos um pouco de leite e pecuária. Do milho, eu ia te fazer uma pergunta. Depois daquele. Eu já tinha esquecido a maldade, ó. Meu saco de maldade fica aqui do lado. Acho que o setor industrial aí de proteína animal, especialmente aves e suínos, aprenderam a lição da saca de milho 50, né? Ficaram 40. sem estoque, né? Não, porque eles sempre compraram, não é falar mal. Eles sempre compraram na Bacia das Almas, né, para o produtor. E aquele 2 anos, acho que faz isso, 2 ou 3. 2 anos. Eles pagaram uma fortuna e tiveram que importar milho. Acho que aprenderam a lição, né, para a gente acabar com o milho. O milho, carregar estoque é caro para todo mundo, né, Hash? E muitas companhias, né, naquela ocasião, antes da seca, lá em 2015, se eu não me engano, se vangloriaram muito de ter baixíssimos custos de carrego, e aí isso virou um grande problema quando veio a escassez, né? Então, agora, felizmente, né, São Pedro foi muito favorável, muito bonzinho com o setor de carnes e permitiu a mega safra ano passado, e isso, por sua vez, derrubou os preços dos insumos e agora está bem tranquilo. Mas você já vê uma outra postura, eu acho, nas indústrias, no sentido de ter um estoque mínimo maior para evitar aquele sufoco, né, que levou até algumas empresas para a RJ, né, recuperação judicial, de tão tamanha foi a alta naquele momento. Depois, até chegar nas carnes, né, esse momento foi muito difícil, ter que comprar milho, engordar os animais e até vender isso. Então, eu acho que há sim uma mudança de postura, mas o mercado tende a ajustar tudo, né? O que a gente defende, eu defendo aqui, e vocês que vêm aí defendem, não é nada contra a indústria. É que tem que ter um acordo. A indústria não pode prejudicar o produtor e o produtor também não pode ter que vender pela Bacia das Almas. Tem que ter um acordo aí legal entre as partes, né? Bom, enfim, milho já foi. Eu acho que vai ser um ano razoável pelos preços que eu estou vendo aí. Vai ser bom sim. O boi, como é que tá? Ó, a última coisa que eu li sobre o boi é que a tal da operação carne fraca continua prejudicando o mercado brasileiro, que o Brasil perdeu credibilidade. E uma notícia daquelas é que todos os caras que estão sendo investigados, os fiscais, grande parte já voltou a trabalhar. Mas conte o teu cenário de mercado de boi. Olha, Hash, eu não concordo não com essa visão de que a carne fraca ainda atrapalha. Ela obviamente arranhou a nossa imagem, né? Mas assim, do ponto de vista dos mercados externos, para boi foi altamente positivo o segundo semestre do ano passado. O Ministério da Agricultura conseguiu reabrir quase todos os mercados, todos os importantes foram reabertos. A China, no final nós fechamos o ano com 10% de crescimento nas exportações de boi, foi muito bom. E agora a gente começa o ano, né, com um problema para ser resolvido, que é o embargo da Rússia. Eles fecharam para exportação de carne bovina e suína, bovina até menos problemático do que o caso de suínos, que a Rússia é 40% da pauta. Então esse problema precisa ser resolvido. Acredita-se, né, o Ministério da Agricultura acredita que isso vai ser revisto em breve, e uma das razões para isso ser reaberto é o próprio evento da Copa do Mundo, que eles vão precisar importar mais. Essa época do ano também eles compram menos por conta dos portos que congelam, então é um pouco de pressão comercial, acredita-se que isso vai ser resolvido. Mas as exportações, né, apesar do estrago da carne fraca pontualmente lá em abril do ano passado, o fato é que o mercado de boi se recuperou fortemente depois de julho, né? Acho que muito disso é porque o grupo de JBS continua operando e voltou a bater. Então, o bom ambiente na pecuária de corte se deve, em grande parte, à normalidade da operação da JBS, ainda que num ritmo mais lento do que o pré-crise, né? Então, está muito bem as expectativas dos exportadores, das associações, no caso de carne bovina ABIEC, fala assim 10% de crescimento, tanto em volume quanto em faturamento. Então, números muito bons, expectativas muito boas. E o boi, eu acho que é o melhor desses produtos aí em relação ao frango, suíno, porque os preços têm mercado futuro, né? Então, você pega a média de preço futuro de 18, que tem hoje aí na tela, em relação ao ano passado, você tem uma alta de 8% média. É muito bom isso. Tem boi de R$ 153 de opção para fazer trava para final desse ano de 18. Então, a pecuária está bem conduzida aí, está bem apoiada com uma expectativa de melhora de consumo interno, né, com os custos mais ou menos equilibrados. A margem do criador que vinha caindo muito, o pessoal até descartou muita vaca ano passado, parou de cair.
É claro que agora provavelmente vai ser um momento da recria e engorda, né? Porque o bezerro ele desvalorizou por conta da retenção lá atrás. Então tá um ambiente, eu acho que bastante bom, né? É por isso que eu tenho lido, então, que os grandes frigoríficos aí, Marfrig e tal, estão reabrindo Estão frigoríficos. reabrindo planta, né? Estão todos Está no querendo. ciclo de oferta de boi, é isso? Vários deles, Marfrig, Frigol, Minerva, todos, e inclusive a JBS com o discurso de que vai voltar a ser mais ativa. Então vamos ver se vai ter concorrência mesmo aí, se vai ter uma disputa entre os grandes. Mas a verdade é que estão todos operando com margem, né? A carne está com preço bom. Está um ambiente relativamente organizado em curto prazo assim na pecuária. Tem chances de ter um ano muito bom, Recha, e se a gente não tiver novas surpresas aí nesse fronte aí político e sanitário, essa coisa, você tem a impressão de que vai ser um ano melhor do que o ano passado. Olha, o agro a gente já sabe, né? Carrega o país nas costas. Esse ano nós teremos agora, na próxima semana, um julgamento que vai criar certo clima de volatilidade. Depois nós teremos março, abril, começa a definir quem serão os candidatos a presidente. As chapas, né? É. Junho, julho tem a Copa do Mundo na Rússia. Para tudo. Sem contar que tem o Carnaval no meio, que eu esqueci. No meio, Copa do Mundo. Depois tem eleição. Quer dizer, o Brasil é uma festa, né, gente? O que esperar, né? Só você, agricultor, por exemplo, o César falou de pecuária de leite. Por exemplo, quem tem pecuária de leite não tem sábado, domingo, feriado não, viu, cara? A vaquinha quer tirar leite todo dia. Só você, agricultor, é que trabalha todo dia, porque o resto do Brasil, eu e o César também trabalhamos. Mas tem muita gente aí que esse ano já está comemorando o Réveillon do ano que vem. Para a gente terminar, deve ter uns 5, 6 minutos aí, não sei. 2 minutos. O café, faz um panorama rápido aí. A cotação que eu estou vendo está igual do ano passado. Igualzinho. Em reais, muito estável, R$ 450, Isso. Pouquinho menos, pouquinho mais. Olha, as notícias estão vindo para melhor do café no sentido de produção, né? Não necessariamente para preço. Nova York está muito frágil em cima muito do câmbio, né? Então, dólar sobe, cai preço em dólar, em reais fica mais ou menos estável. As chuvas melhoraram muito, né? Aquele mesmo atraso de chuvas que afetou o plantio da soja também foi aqui no Sudeste, choveu pouco depois da florada do café, teve perdas. Essas perdas agora que estão começando a ser melhor percebidas, mas o fato é que as chuvas melhoraram muito de dezembro para cá, está até demais esses últimos dias aí, e a gente já está começando a pipocar os números de safra, né? Grande parte do setor produtivo, né, os produtores, as associações, todo mundo refuta muito fortemente a ideia de que vai ser um ano recorde. Eu pessoalmente acho que é possível. Por quê? Porque o café Conilon a gente colheu no nosso ano recorde, 2 anos atrás, 8 milhões e agora nós devemos colher 13. Então o Arábica ele nem precisa dar as 43, se não me engano, milhões de sacas que colheu lá para a gente bater esses 51,5, que é o número da Conab. Então o IBGE soltou semana passada já 53 para esse ano, debaixo de um coro pesado aí de vozes antagônicas, mas o fato é que é possível que a gente tenha uma safra de café maior ainda do que foi a de 2 anos atrás. E lembrando que os números são muito diferentes, né? Tem gente que já falando em 60, mas são com base em outras bases. O número da Conab, que é o nosso recorde absoluto, é 51,5, 51,7. Então, se a gente bater 52 esse ano, é um recorde histórico. Não me parece absurdo isso, mas nós precisamos ver o que vai ser esse enchimento de grãos aí até a colheita. Então, eu acho que o cenário de café é bom. O Brasil ele precisa de uma safra grande para dar conta do consumo interno e exportar aí suas 33 milhões de sacas. Mas acho que a grande frase assim, que resume o café é que há estoque no mundo. Os nossos nos destinos, né, nos países importadores, e os nossos concorrentes, Vietnã, Colômbia, está todo mundo produzindo normalmente, bem, né? Um pouquinho mais todo ano. Então, o Brasil que faz esse desequilíbrio, nesse ano passado colheu menos, esse ano colhe mais. Então, esse ambiente aí de estoque confortável lá fora e o Brasil entrando num ano de safra maior esse ano, eu acho que é um quadro mais calmo para preços. Então, mas tem sido muito firme desde o ano passado os preços de café em reais. Eu acho que o produtor tem que se posicionar aí, porque se der tudo certo, né, para o enchimento de grãos e esses números da Conab, vamos ver o que vai sair. Essa semana sai a primeira estimativa, que é um intervalo.
Se isso caminhar para mais para os números cheios aí, eu acho que o mercado pode sentir um pouco. Use o mercado futuro. Nosso tempo acabou. Muito obrigado mais uma vez. Estou sempre à disposição. E vamos combinar. Outro dia eu lembrei de você que eu passei no mercado. O tempo acabou mesmo, tem que cair fora. Vi um pedação, rapaz, de contrafilé, para aquele churrasco. Mas aquele contrafilé especial, black, não sei o que lá. Olha, vale quanto pesa, viu, mano? É uma delícia. Precisa marcar esse churrasco. Só combinar. Gente, é isso. Até o próximo programa. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado. Tchau.